Começamos mais hoje um podcast do LivroCast, onde nós vamos trazer histórias aqui do podcast para um livro que será lançado logo em breve. E hoje estamos com o Vilton aqui, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui no nosso projeto. E, gente, o Vilton, ele é empresário, é presidente da CDL e hoje a gente quer puxar um assuntinho mais especial, porque a gente sabe que é o teu bebezinho, é teu filho mais novo, que é o Vilton Poeta. O Vilton Poeta vai contar pra gente mais detalhes, mas a gente já fez uma pesquisa e sabemos que com 14 anos você começou a escrever seus poemas e coleciona mais de 140 poemas. 60 deles estão no teu livro, Se Eu Morrer Amanhã, que teve uma festa lindíssima no teatro, que eu tive a honra de estar presente e que foi lançado esse ano e muito bem recebido. Então seja muito bem-vindo e eu tô aqui com o Alex, idealizador também do LivroCast. E vamos bater um papo descontraído, como você mesmo falou, nada engessado, para a gente se divertir um pouco e passar para o pessoal a sua mensagem. Bora lá, prazer imenso estar aqui com vocês. E quero dizer que eu já cheguei sendo surpreendido. Vocês me encantaram com essa linda caneca aqui, com a minha imagem, né? Então... Tem teu nome ali também. Bom demais, eu amei isso aqui, sabe? Personalizada, e eu vou usá-la diariamente, viu? Ficamos muito felizes que você gostou. E bora lá, bater um bate-papo bem informal, né? Falando sobre a vida, sobre poesia, sobre alegria, experiências. Estamos aí para isso. Vamos lá. Seja bem-vindo, né? É sempre uma grande emoção fazer entrevista com pessoas de relevância, transbordando, né? Que a gente sempre transborda na vida das pessoas através dos nossos trabalhos e de tudo aquilo que queima dentro do nosso coração. Vilton, seja bem-vindo novamente. Eu vou te fazer a primeira pergunta. Aonde o Vilton Santos nasceu? Onde você nasceu? Eu sou de Itajaí. Eu Olha sou nativo só, aqui do lado. Eu sou peixeiro, papaciri. Meu Deus! Honro as minhas raízes. Mas já moro há 33 anos em Balneário Camboriú. Então, minha vida está bem mais aqui, né? E, inclusive, minha loja, a CDL, né? E meus projetos estão todos hoje aqui nessa cidade maravilhosa. Quem está escutando fala, não conheço ninguém que nasceu aqui. E agora vai conhecer um nativo de Itajaí. E o poeta, Vilton, ele nasceu em Itajaí pelas ruas, enquanto você brincava de bola? Ou você já era uma pessoa ali, um adolescente que gostava mais de escrever, de observar? Isso despertou em mim ainda na década de 70, quando eu representava a minha escola lá em Itajaí, nos concursos de redação de Itajaí. Olha só, eu tive o privilégio de ter uma professora maravilhosa, inspiradora, que realmente despertou em mim a paixão pela escrita. Essa professora subiu ao palco no lançamento do livro Se Eu Morrer Amanhã. Exatamente, ele estava lá. Eu tenho esse privilégio de ter a minha primeira professora viva, né? A pessoa que me alfabetizou há 52 anos atrás e que faz parte de minha vida. Show. É uma segunda mãe que você recebeu da vida. E aí eu comecei, né, realmente a gostar muito da língua portuguesa e já comecei a escrever. As poesias começaram em torno de quando eu tinha uns 14 anos. Eu lembro que eu já fazia as primeiras poesias. Então eu componho há muito tempo, né? Mas os poemas ganharam uma conotação muito especial em minha vida a partir de 2020, naquele ano louco de pandemia, né? E eu tive muitas transições pessoais, né? Foi o ano que eu assumi a CDL, então eu tive que ressignificar a entidade, tive que reinventar a minha empresa e também passei por um processo de transição muito grande de ordem pessoal. E dizem que os poetas se inspiram pela dor ou pelo amor, né? Eu estava me inspirando pelos dois. E eu comecei a compor muito, muito mesmo, sabe? Tanto que das 60 poesias do meu livro, 47 são desse período, de 2020 para cá. Para vocês terem ideia de como realmente a poesia ganhou essa conotação especial em minha vida. E Muito a legal. poesia, ela te influencia na hora na gestão com as pessoas, na liderança? Certeza, certeza. A poesia está muito presente em minha vida em todos os momentos. A pergunta seria, de repente, o que ser poeta, o que a poesia influencia na hora de tomadas de decisões como empreendedor? Bem, eu tenho uma coluna, você sabe, na revista Perfil, né, que circula em todo o país, que se chama Liderança com Alma. E nela, exatamente, eu falo da importância da humanização nos processos de gestão. Na CDL, as bandeiras que eu escolhi quando assumi em 2020, quando assumi a presidência, exatamente as bandeiras são inovação e humanização.
né? Na minha empresa, que eu tenho aqui há 33 anos, eu sempre trabalhei com processos de inclusão, com humanização. Então, isso é muito importante, é muito presente em minha vida. E a coerência do que você escreve e fala com o dia a dia. Com certeza. Minhas poesias, elas refletem as minhas leituras de vida, as minhas percepções e as minhas experiências. E elas geram muita conexão, né, com as pessoas, exatamente porque elas expressam verdades. E muitas pessoas se identificam nelas. Você estava contando da Vida, que é uma amiga que nós temos em comum, que ela relatou. Conta um pouquinho pra gente desse Então, eu tenho relato. recebido feedbacks tão incríveis, tão inspiradores, né? Isso é combustível para mim. E A Vida, né, é o nome dessa pessoa que adquiriu um livro meu recentemente, ela me mandou no dia 20 de maio uma mensagem assim: Vilton, eu estava chateada com uma situação aqui, eu li um poema seu e me acalmei. Tem vida nas suas palavras. Parabéns. Digo, meu Deus, que coisa gostosa. E eu tenho recebido feedbacks incríveis. Um outro que eu lembrei agora, que foi muito marcante, foi de uma senhora, uns 4 meses atrás. Ela me segue na minha página de poesias no Instagram. E ela mandou uma mensagem, eu não a conheço pessoalmente, ela mandou uma mensagem para mim assim: Vilton, você não é psiquiatra, mas você ajuda muitas pessoas. Eu sofro de síndrome do pânico e depressão. E depois que conheci as suas poesias, eu estou me resgatando. Uau. Gente, imagina. Ui. E essa camiseta aí, olha pra isso. Rimas e versos da alma. Me conta sobre esse projeto. Palavra que seria? forte, né? Alma. É forte, né? Alma, alma. muito... É exatamente da minha alma que saem as minhas poesias, que elas são produzidas. Inclusive, eu tenho tatuado nas minhas costas a frase: saiu da alma, virou poesia. Olha só. Meu Deus. Realmente vem. Vem nos sonhos também? Eu sempre A imaginei inspiração, que sabe, o Marcela, a artista inspiração é vem uma coisa em muito sonho. louca, tá? A inspiração ela não tem hora nem lugar, tá? De repente ela surge. Eu lembro do dia que eu acordei às 3h30 da manhã, eu perdi o sono e eu compus 2 belas poesias que foram pro livro, entendeu? Na madrugada. As suas inspirações, elas com certeza, acredito, com certeza, elas te ajudaram muito na parte do empreendedorismo. Nós ficamos sabendo também que você é um empreendedor no ramo de purificação, né? Purificadores de água. Me explica sobre esse trabalho também? Então, eu sou distribuidor aqui, né, dos purificadores da Europa, já tem 33 anos. Olha. Isso para Balneário Camboriú é muito tempo. Né? Uma cidade que tem, Sim. quem de repente está assistindo a gente que não é da região, nós temos uma rotatividade de comércio Sim. muito grande, é um Muito. fluxo muito grande, tanto de troca de pessoas Sim. como de comércio. Então, você está há 33 anos aqui, é uma 33. grande vitória. São poucos empreendimentos nessa cidade que tem mais de 30 anos, tá? Um percentual baixíssimo. Então, eu tenho muito orgulho de ter sobrevivido, né, a tantos planos econômicos, tantas transições desse país. E, obviamente, eu me reinventei várias vezes para estar presente ainda, né, com uma posição de protagonismo também no meu negócio. Eu já ganhei vários prêmios nacionais como o melhor distribuidor do Brasil. Então, a gente sempre E empreendeu. o começo era distribuindo mesmo. Mesmo, porta a porta, Conta sabe? pra gente um perrengue. Eu fui vendedor porta a porta há muito Porta a tempo. porta. Durante 30 anos. Tem 3 anos que eu sou CEO da empresa. Mas eu sempre fui o maior vendedor da minha empresa. Eu vendi 12 mil aparelhos da minha mão, um a um, sabe? É interessante porque às vezes a gente quer que o entrevistado conte assim, ó, agora presta atenção que eu vou contar um segredo. Mas é nas entrelinhas. 33 anos, faz 3 anos que você parou de entregar. Então não tem atalho. É trabalho duro, diário, para conquistar esses títulos. Ah, com certeza. Até chegar onde a gente chegou foi um trilhar muito longo, de muito aprendizado, muito dele de forma empírica mesmo, né? Porque antigamente não tinham as mentorias, consultorias, né? A gente profissionalizou muito a nossa gestão nos últimos anos. Eu tenho uma consultora da minha empresa, faz uns 3 anos que ela nos acompanha. Então, ou você profissionaliza a tua gestão, ou você fica no meio do caminho. Não tem, sabe? Acabou a época do amadorismo. Hoje, amador não tem voz. Não. Me fala os 2 maiores aprendizados como comerciantes, para você dar um conselho aí para as pessoas que querem começar e para as pessoas que já estão no mercado, pessoas que de repente querem até desistir, né? Porque 33 anos é uma grande experiência e isso comove muitas pessoas, muda a mentalidade de muitas pessoas para ter aquela transição, aquele 360 e realmente não desanimar na vida, né? Então, eu acho que o poder de você estar se reinventando, né? E para isso você tem que investir em capacitação.
a capacitação da tua equipe, mentorias, consultorias, enfim, isso realmente é fundamental, está acompanhando essa evolução do mundo, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fez, você não vai colher os mesmos resultados, entendeu? Vai porque ter os mesmos, né? o mundo evolui, né? Então não tem como. E o segundo, respeito, né? O respeito aos clientes e aos colaboradores. Eu acho que isso também é fator Eu quero fundamental. voltar naquele momento que você ganhou, de repente, o primeiro troféu ou algum troféu de reconhecimento que te chamou mais atenção, que foi mais gratificante para você, que não necessariamente precisa ser o primeiro. O que veio naquele momento? Qual que foi o sentimento ao receber aqueles troféus? Então, foi o primeiro troféu que foi criado em 2012. Foi entregue para o melhor distribuidor de 2011 do ano anterior. Foi em São Paulo, numa convenção com 250 pessoas de todo o país. E quando eu fui chamado, eu fiquei incrédulo. Eu travei na mesa. Eu digo, isso está acontecendo mesmo? Sou eu? Porque como distribuidor eu estava há pouco tempo, né? E tem outros distribuidores grandes do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Gente muito mais conhecida do que eu. E quando me chamaram no palco, eu digo, caramba, olha onde eu cheguei. Olha onde aquele garoto, né, filho de lavradores, de uma família de um bairro de periferia de Itajaí, chegou, né? Ele está ao ponto de estar em São Paulo, subindo no palco e sendo aplaudido por 250 pessoas de pé, né? Então foi muito gratificante. Aplaudir é bom, ser aplaudido é melhor ainda, né? Quando você era mais novo, você pensava nisso? Você sonhava? Você se via no palco? Falando para uma multidão, tendo todo esse sucesso? Então, sabe o que é curioso, gente? Eu fui um adolescente extremamente tímido, vocês não têm noção. Eu não teria capacidade de estar aqui falando com vocês na minha adolescência. Eu vivia um mundo, inclusive, de fuga. Eu comecei a fazer administração em Itajaí e eu fui para Blumenau fazer computação, porque eu me imaginei numa salinha, eu e o computador, não tendo que falar com ninguém. A coisa era muito séria, vocês não têm noção. E o destino foi me levando para uns caminhos inimagináveis, né? E hoje eu falo em público com alguma frequência, vivo dando entrevistas aí como presidente da CDL, e o meu projeto de livros também. Marcela estava lá no dia da apresentação, do lançamento do livro, né? Onde eu estava lá falando com desenvoltura para 200 pessoas. Então é muito louco parar para pensar em toda essa trajetória, sabe? E a gente acaba descobrindo potenciais que não imagina realmente que tem, né? Eu nunca me imaginei um comunicador. Hoje eu estou com um programa numa TV aberta, na Record, né? Eu estou entrando aí em muitos lares, né? O programa que eu apresento, que se chama Papo de Poeta, na NDTV. Ele é transmitido para 23 cidades aqui da nossa região, onde vivem cerca de 1 milhão de pessoas, né? Então... E como você disse, você entra na casa das pessoas, as pessoas automaticamente se sentem próximas. Então, a conversa contigo no Instagram ou quando te encontram, elas se sentem já íntimas, né? Uhum. Então, essa desenvoltura como comunicante é a todo momento, não tem um botão de desliga. Não tem. Mas voltando aqui ao projeto Rimas e Versos da Alma, né? Esse é um projeto que nasceu em 2021, onde eu fui recebendo realmente chamados e encontrando o meu propósito de alma. Eu tenho 2 propósitos. O propósito de vida, que é como presidente da CDL, que é um cargo voluntário, né? Eu não recebo nada financeiramente para estar lá. Eu estou lá para me doar. Meu pagamento vem de uma outra forma, né? Através da gratidão das pessoas que eu ajudo, das pontes que eu construo e do legado que eu vou deixar. Como, por exemplo, ano que vem, eu conquistei o direito de trazer a Convenção Nacional Logista para Balneário Camboriú. Show. Nós vamos receber 5.000 pessoas de todo o país aqui. Sabe? Isso foi um mérito meu e da minha equipe, né? Que entramos numa concorrência aí com Rio de Janeiro e Caldas Novas. E para vocês terem ideia de como o nosso trabalho foi bem feito, é lógico que a cidade também ajuda, né? Mas no final, na votação, eram 28 votos de diretores de todo o país, da Confederação das CDLs. Caldas Novas ganhou 3 votos, Rio de Janeiro 3 votos, Balneário Camboriú 22. Foi uma lavada. Marcela, eu não consigo contar quantos empreendimentos que esse homem tem. É porque ele conecta, né? Quando você tem um bom coração e você tem vontade de ajudar, e ser nativo aqui tem um peso, porque você acaba assinando embaixo. E quando alguém que está aqui há muitos anos e tem uma história sólida assina embaixo, os negócios fluem. Não é bem assim? É por aí. Tem uma palavra que tem tocado muito em mim que chama legado. Nos últimos tempos ela está batido forte no meu coração. E quase tudo que eu tenho feito se baseia nisso, sabe? Do legado que a gente vai deixar após a nossa partida. Inclusive, o título do meu livro fala sobre isso, né? Se eu morrer amanhã.
que depois até, né, quebrando o protocolo aí, não está combinado, mas eu vou declamar essa poesia para vocês. Ótimo. Porque é muito Quando lindo. você quiser. Não, eu tenho Que declamado bacana. em muitos eventos. Vamos mostrar um E pouco do ela livro impacta pra... muito. Vamos sim, sabe? a gente quer ver. Mostrar a capa. Agora eu fiquei curioso, Eu hein? tenho esse livro que eu tô dedicatória. Você é um tem? livro muito bem feito. E ele tem os QR Codes. Você pode Sim. folhear ali pra gente. Posso Ele sim. tem os QR Codes e você pode escutar o vídeo dele declamando com um som, com uma imagem bonita. Muito São bacana. 60 poesias, 23 delas têm esse QR Code que está aparecendo aqui. Então você pode ler a poesia e depois, através do QR Code, acessar a minha página lá no Instagram Que legal. e assistir em formato de vídeo e poema, onde tem a minha declamação, trilha sonora e imagens. É uma forma diferente Muito de legal. sentir a poesia. E Interagir, cada um né? sente de uma forma, né? Aham. Tem É. gente que gosta de ler. Eu gosto de ler e vou passando o dedinho, assim. Uhum. Né? Mas tem gente que gosta de ver, né? Sentir, ouvir. Sim. É. É um livro leve, muito bonito. Ele tem 20 ilustrações, né, que remetem à poesia que está do outro lado. Tipo essa aqui, A Doce Muito Leveza do legal. Ser. Ela fala sobre a importância da leveza nas relações. E olha o que a artista criou aqui. Né? Olha Muito que linda. bacana, muito... Essa imagem remete realmente a essa coisa da leveza, Você né? viaja, Sim, né? É. com bambolê, Aham, de pés descalços. sim. Outras características do livro, o prefácio foi escrito por Marcos Piangers, que é um ídolo É um para mim. ídolo. Então, É. meu ídolo escreveu o prefácio do meu livro. Olha a minha Conta honra, pra gente né? como é que foi convidá-lo. Isso. Foi curioso, sabe? Porque Marcos Piangers deu uma palestra ano passado, no aniversário da CDL, de 45 anos, né, lá no Aridibá. E eu conheci no camarim, ele é um cara autêntico, né? É o mesmo cara que está no camarim, está em cima do palco, estava depois autografando livros. E quando ele estava autografando livros lá, após a palestra do Braulio Bessa, eu desci, Sim. eu comprei um livro dele. E eu entrei na fila, tinha umas 15 pessoas e fiquei na fila, obviamente. Quando eu cheguei assim para ele fazer autografar para mim, ele olhou, o presidente, eu digo, sim, eu pego fila como todo mundo. Aliás, eu comprei o teu livro, porque o teu trabalho precisa ser valorizado. Se eu te pedisse, você me daria, mas é justo que eu o adquira. Sim, com Ele falou certeza. assim, gostei. E aí a gente começou a ter contato, falar de vez em quando. E no final do ano, né, ano passado, aí ele me desejou feliz ano novo. Aí eu convidei para o lançamento do livro e ele me respondeu assim, Wilton, no dia 21 de março é aniversário de 18 anos da minha filha e eu vou levá-la para um passeio em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, que ela quer relembrar a infância dela. Olha que lindo. Aí eu mandei um outro áudio e falei, tá, além disso também, eu gostaria de ver a possibilidade de você escrever o prefácio do meu livro. Se você vê sentido e propósito no meu projeto Rimas e Versos da Alma, você poderia escrever. Legal. Aí deu alguns minutos, Piangers gravando. Eu digo, bem, eu sou vendedor. Aqueles O dois não- minutos, o não meu eu já Deus, tenho. Fala eternos. sério, O né? não já tem. Eu o não gosto. você tem, é. Bora. Daqui a pouco ele gravando, eu escutei. Eles, com o maior prazer do mundo, eu escrevo o prefácio do seu livro. Eu digo, Ai, meu Deus. Meu cara. Deus. Nem E tu escreveu viu aquele dia. lindamente, maravilhosamente, sabe? Ele tem muita sensibilidade também, inspirador o que ele escreveu. Ainda complementando do livro, ele também tem um propósito muito interessante. 30% de toda a renda está sendo destinada para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Camboriú. Eu estive Nossa. recentemente lá entregando um valor de quase R$ 5.000 para elas. Então imagine quantos preventivos elas vão poder fazer com isso, né? Muito. Isso também bateu no meu coração, sabe? Quando eu estava produzindo o livro assim, eu digo, eu vou fazer, eu vou As ajudá-las. mulheres têm uma influência muito forte, né, na tua história. Eu vi no Nossa. dia do lançamento do livro que subiram ao palco, eu acredito que 6 ou 7 mulheres que fazem parte da tua O vida. meu universo é feminino. Até pelo meu trabalho com as poesias, né? O meu público é eminentemente feminino. 80% do público do Rimas e Versos da Alma é feminino. São as mulheres que, na média, têm essa sensibilidade para receber uma poesia na alma, entendeu? Óbvio que também tem homens, né? Mas a maioria são E mulheres. é muito interessante você ser esse símbolo masculino dessa sensibilidade. Porque os homens, eles criam culturalmente uma casca e não demonstram o sentimento, a sensibilidade. E quando você, que é um empresário, que tem uma história, que tem uma bagagem, vem e fala, eu sou poeta, lança um livro, isso dá um start. E muitos Dá. homens que têm aquela vontade dentro do coração de se expressar. Você tem visto isso na prática? Eu lido muito bem a parte com... masculina Sim. se destacando nessa parte? Eu lido muito bem com o feminino que habita em mim, né? Eu vejo que muitos homens têm essa dificuldade, realmente. Eu, de vez em quando, estou em retiro espiritual e é curioso. Eu chego num retiro espiritual, muitas vezes, de 15 participantes, tem eu de homem, né? Às vezes tem um segundo. Como fui agora sábado em Florianópolis, a gente estava em 17, tinha mais um cara. Então...
eu acho que é muito importante a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Como a mulher também precisa saber lidar com o seu masculino, né? Então, eu acho que eu estou levantando uma bandeira muito interessante. Porque a né? mulher eu gosto muito disso. que ela hoje levanta muito o lado masculino dela também, ela se camufla, né? E o lado masculino nem sempre ele precisa ser demonstrado de uma forma agressiva, porque é tão bonita a mulher feminina, sensível, né? Isso é um dom que nós temos. Me conta sobre o retiro espiritual, caso você queira, né? É algo que você faz com frequência? Isso. Eu participei de alguns, né? Eu acho que é um momento de introspecção, de mergulho na essência da gente muito interessante, no autoconhecimento. Perfeito. Tem gente que não sabe o que é um retiro espiritual, que acha que está ligado à religião, alguma coisa, nada a ver, né? É a tua conexão com o teu minha divino. conexão, sabe? Então, com o meu divino, isso mesmo. Então, lá a gente encontra, normalmente, nesses retiros, práticas de yoga, técnicas de respiração, vivências incríveis, conexão com outras pessoas. É um momento muito interessante, sabe? Eu já fui no Shantigaya, da Malu. Isso, eu já fiz 4 no Shantigaya, né? E na Chakrananda também. Que é lá também, né? Vou contar rapidamente uma história pra gente dar um pouquinho de risada. Eu fui no retiro espiritual do Shantigaya e era um retiro de silêncio. Então, eu tenho muita facilidade em falar. Então, a minha zona de conforto é me comunicar. E o retiro eram 3 dias, basicamente, em silêncio. Você conseguiu? Nossa, como foi difícil. Mas, daí, em algum momento, a gente podia ficar naquele jardim lindo, né? Aquele gramado com os budas. E aí, a gente podia ter um momento livre. E aí eu tinha feito o curso do Roberto Yashica, que chama Now de agora. E aí o curso dizia que em algum momento que você estivesse assim, fora da sua zona de conforto e precisasse de uma força, você gritasse um grito de guerra. Now! Now! E aí eu lá no meio dos Budas, do gramado, e realmente me esforçando mesmo para conseguir ficar em silêncio. Eu falei, né? Now! E aí passou um pouco, nós voltamos para uma atividade. E aí veio o mestre e falou assim, você tá bem? Eu falei, sim. É porque o jardineiro disse que tinha uma moça lá no gramado gritando, não! E aí virou uma grande comédia, ninguém podia rir na hora, falar, mas depois, em algum momento que a gente conversou, no final, um feedback foi muito divertido. E é interessante a gente sair da zona de conforto. O retiro espiritual também serve para isso. Se para você a zona de conforto é a timidez, é nesse momento que você entende qual é a tua criança ferida, o que aconteceu, que você não consegue desenvolver, se comunicar. E se tua zona de conforto é falar muito e se comunicar, o que você também não está deixando as outras pessoas falar e escutando? Qual é o teu medo de ficar quietinha e escutar, né? Como a mãe diz, 2 ouvidos e uma boca. Sim. Então, o retiro espiritual é um momento, acho que todo mundo deveria ter, pelo menos uma vez no ano, se recolher, se retirar e... Assim também como fazer terapia, eu faço terapia há 17 anos. Né, com a mesma terapeuta em Itapema, toda semana, onde eu estava lá. 2 horas dura a minha sessão. São 8 horas por mês cuidando da minha mente, mantendo equilíbrio, sabe? Isso é fundamental, manter esse equilíbrio entre mente, corpo e espírito, né? Então, eu pratico muita atividade física, né? Eu cuido do espírito através dos retiros, de meditação, cuido da mente, né? Através da minha terapia. E isso realmente me dá um equilíbrio muito interessante. Por isso eu consigo fazer muita coisa, sabe? Como você comentou, né, da conexão com o teu divino, você acredita que as suas inspirações também vem do divino? Também. Fala no ouvido? Os meus poemas, eles falam muito sobre amor, são os pilares, né? Amor, o universo feminino, sobre a importância da leveza nas relações e sobre essa dádiva divina chamada vida. Esses são os pilares, tá? Muito bacana. Bem, já que a gente está falando do livro, eu vou declamar agora, Ai, que né? honra. Porque eu sou um poeta que declamo meus poemas também, Fala sabe? sério. Inclusive em eventos. Sim. Esse poema aqui eu já declamei, que ele dá título ao livro, Se Eu Morrer Amanhã, uns 16 eventos. E sempre o efeito é o mesmo, as pessoas param, assim, só para aquele choque de realidade. Caraca, e se eu morrer amanhã? Então ele fala das marcas que nós vamos deixar de nossa passagem pela Terra. Como que a gente vai continuar vivendo nas mentes e nos corações das pessoas após a nossa partida? Porque eu creio que quem continua vivendo nas mentes e nos corações verdadeiramente não morre nunca. Não Entendeu? morre nunca. Então, vamos lá. Vamos lá. Se eu morrer amanhã. E se eu morrer amanhã? Como serei verdadeiramente lembrado? Irei de alguma forma permanecer? Qual terá sido o meu legado? Será que irão logo me esquecer? Quantas almas terei impactado? Dirão que fui alguém que soube viver? Quantas mentes terei inspirado? Continuarão a história que comecei a escrever?
E se eu morrer amanhã, quanto bem ao próximo terei feito? Exultarão as pontes que ergui um dia? O que falarão a meu respeito? Pronunciarão meu nome com alegria? Vão recordar aqui desse sujeito? Lerão artigos de minha autoria? Minhas palavras ecoarão de algum jeito? Seguirão lendo minhas poesias? E se eu morrer amanhã? Vou lhes dizer para mim como vai ser. Partirei feliz e com uma certeza. Dei o melhor de mim em minha jornada. Curti intensamente a vida e sua beleza. Me entreguei totalmente à mulher amada. Tive grandes amigos sentados à mesa, com quem dei largas e boas risadas. Sempre tratei minha história com gentileza. Por isso, partirei em paz, com a alma lavada. Nossa, show. Nossa. E é isso aí, né? Você sabe que quando a gente resolveu fazer o livro cast, a gente queria isso. Parece que você é a essência do livro. Porque o tempo todo a gente vê na internet pessoas incansavelmente querendo mostrar o quanto elas são boas, né? Querendo momentaneamente passar uma mensagem. Mas quando você fala da tua verdade, você tem uma história para compartilhar, o teu legado, isso precisa ser eternizado. E o livro, ele é palpável, ele está ali. E ele pode, como a vida, como a tua outra leitora, em algum momento pegar ele, ler e sentir. Porque um vídeo passa, a gente vê, daqui a pouco a informação já vem outro, e você acaba não recebendo a mensagem. Sabe o que me inspira muito, gente? É pensar que daqui a 200, 300 anos, nos meios de comunicação que houver na época, em algum momento, alguém vai acessar o meu livro. Vai. E vai saber que em 2023, um poeta em Balneário Camboriú lançou o seu Morrer Amanhã. Então, essa possibilidade de estar inspirando pessoas daqui 200, 300 anos é incrível. É inevitável perguntar, né? Quando a gente namora, pergunta, quando você vai casar? Quando você casa, quando é que vai ter o filho? Então, eu te pergunto, tem um livro novo no forno? Então, eu não paro de compor, né? Eu lancei o livro dia 21 de março, fechei no final de janeiro, né? Com as poesias que eu tinha, fiz a escolha das 60 poesias, mas eu tenho mais umas 16, eu acho, belíssimas que eu compus de poesias. Então, o segundo livro já está sendo escrito, né? Sem prazo, obviamente, estou curtindo essa jornada, é importante curtir a jornada, entendeu? Estou amando isso. Eu ainda não coloquei meu livro nas livrarias, isso vai ser num segundo momento, nem na Amazon. Então, por enquanto... Hoje, para adquirir o teu livro, Se Eu Morrer Amanhã, como é que a gente faz? As pessoas têm entrado no Rimas e Versos da Alma, mandado uma mensagem, entendeu? E eu tenho entregue pessoalmente, com dedicatória, com direito ao abraço do poeta e uma foto. E então as conexões que eu tenho gerado realmente são incríveis. Isso é muito bom. Gente, são tantas histórias que eu acho que eu posso escrever um livro depois para contar essa história, né? Porque outro dia eu fui entregar para uma senhora lá em Itajaí, ela veio pelo Instagram, eu quero comprar seu livro e tal. E era um domingo, eu falei, posso entregar hoje à noite mesmo? Eu vou aí. Aí eu fui lá com a minha namorada na casa dela, uma casa bem simples, de madeira, sabe? Bem humilde. Ela estava realizando um sonho, sabe? Foi tão legal. E ela falou assim, eu vi você declamando lá no programa, lá da NDTV, O Seu Morrer Amanhã, essa poesia. E eu escolhi essa poesia, sabe por quê? Bateram um concurso, uma senhora de uns, 60 e poucos anos, bateu um concurso de talentos aqui em Itajaí e eu vou participar declamando essa poesia que eu amei. Olha que Gente, aquilo me inspirou de uma forma. E ela tem colocado agora, ela declamando as minhas poesias no Face dela. Ela me marca. Eu digo, olha que lindo, né? Essa capacidade realmente de impactar, de inspirar pessoas. Isso não tem preço. Realmente não tem preço. Você estava lendo o livro e eu estava me imaginando meus filhos, minha esposa, minha história. Então a gente viaja, né, no livro. Uhum. Então o que acontece? Me passa uma ideia, me dá uma sugestão para esses jovens hoje, não querendo falar mal e nada, mas hoje em dia é tudo do celular, sabe? Parece que ninguém quer ler, ninguém quer saber de cultura. Me dá aí uma sugestão para esses jovens, me dá um conselho para falar sobre a importância da leitura. Sabe que algo que me inspirou há uns meses atrás, em fevereiro, um rapaz mandou uma mensagem para mim. Aí ele disse, Wilton, eu sou o João, eu sou filho do Balesteiro, né, que você conhece, e eu tenho 17 anos, eu escrevi um livro
e eu gostaria de te dar um exemplar para você ler e me dar um feedback depois. Quando que eu posso entregar? Eu digo, hoje, né? Venha na minha empresa. Ele esteve na minha loja. Foi tão inspirador receber aquele garoto de 17 anos com a sua primeira obra, né? O olho dele brilhava, sabe? Quando ele falava do livro, assim. Né? Então, eu acho que essa questão de encontrar os propósitos é muito importante. Eu estava falando antes para vocês, acabei não complementando, né, que a CDL surgiu em minha vida, a presidência da CDL, como uma missão de vida. Estar lá realmente para ajudar pessoas. A poesia veio com uma outra conotação. Quando eu encontrei isso, principalmente em 2021, quando eu criei o projeto Rimas e Versos da Alma, eu entendi que sim, a poesia para mim é uma missão de alma. E se Deus me capacitou com esse dom de compor, né, de inspirar pessoas, eu preciso honrá-lo e exercê-lo. Então, a frase de apoio do meu projeto é exatamente essa, tá? Inspirar pessoas é o que me move. E é inspirar pessoas através da poesia e ajudá-las em suas transições de vida. E eu tenho feito isso, sabe? Isso nutre a minha alma, cara. Eu faço isso com o maior prazer do mundo. Depois eu vou passar o meu endereço e eu quero receber um livro seu e dar um abraço. Mas né? compre, viu? E Faz o Pix. E eu vou comprar, lógico. E você vai conhecer um pouco mais a minha história, mas isso é depois. E vai ser muito legal, acredito. Quando você declamou, eu também, é impossível não refletir, né? E me veio, você foi declamando e foi me vendo cenas dos trabalhos que eu tenho feito e das colheitas e dos plantios, mas ficou um buraco negro na parte dos grandes amigos. Eu tenho trabalhado tanto que eu tenho tido pouco tempo para sentar com uma amiga e tomar um vinho. Sempre trabalhando. E eu com certeza vou sair desse podcast e vou mandar uma mensagem para uma amiga dizendo, amiga, vamos tomar um vinho, vamos tomar um café. Hoje eu teria a noite livre, né? O que eu falei para você? Vamos trabalhar até tarde hoje. Então hoje vamos trabalhar até umas 7 e das 7 às 11 eu vou chamar uma amiga para tomar um vinho. Porque no final a gente fica pensando, vou me conectar com pessoas para um propósito e nem sempre é comercial. Às vezes só tomar um vinho, tomar um café com uma amiga enriquece muito mais do que dinheiro. Ontem à noite eu estava com amigos na minha casa, né? Nós temos a nossa confraria, a gente se reúne uma vez por mês e lá a gente abre mão de todos os nossos rótulos e etiquetas, entendeu? Então a gente tá ali para falar da vida, para dar risada. Tem 2 amigos que tocam violão, um terceiro agora toca violino, que inclusive foi o Walter que abriu o espetáculo aquele dia no teatro, né? Inclusive nós vamos querer o contato dele, porque nós tomamos essa decisão que não abrimos mão no lançamento de ter um violino. Isso, ele é sensacional. Além de um ser humano incrível, tá? Então, você acha que ele topa? Topa, certeza. Fechou. Então nós vamos querer o contato dele. O violino do Walter vai estar presente no lançamento. Que com legal. certeza. Que legal. Inclusive, depois, se você tiver um link para as pessoas comprarem um livro, eu vou até depois falar com o pessoal da produção para a gente colocar nas diretrizes, né, do YouTube lá, a pessoa clicar e ter acesso também. Voltando a falar sobre o projeto Rimas e Versos da Alma, né, exatamente ele começou até, na verdade, com a coluna da revista Perfil, tá? Porque na Liderança com Alma, eu falo também de uma forma poética em alguns momentos, já coloquei algumas das minhas poesias, né? Fazendo esse link entre esse mundo corporativo e esse lado mais espiritual. Assim, eu acho muito importante que o empresário crie essa adequação. E dá para ter as duas coisas, eu acho muito importante. Dá para ser um líder e dá para ser humano. Dá, é importante isso, sabe? Então, eu já tinha isso, mas em 2021 daí eu criei, primeiramente, as minhas páginas, né? Que convido as pessoas a seguirem, chama Rimas e Versos da Alma, no Instagram e no Face. E aí fui criando outros braços. O projeto ele foi criando cada vez mais corpo. Eu tenho hoje uma outra coluna no jornal Página 3, que se chama Poesia que Inspira. Eu também tive o lançamento do livro, que é um dos braços, né? Eu tenho o programa, então, Papo de Poeta, hoje, na NDTV, onde eu estou a cada 2 semanas lá, né? De 2 em 2 semanas eu estou lá presente lá no programa Ver Mais, em torno de 20 para as 2 da tarde, e também tem sido muito gratificante. Sempre no programa eu declamo uma poesia e apresento um dos meus videopoemas. Tem sido muito, muito legal. E pretendo lançar, talvez ano que vem, ou 2025, só que ainda vem alguns detalhes, mas vou lançar um projeto de poesias, um concurso de poesias nas escolas públicas. Olha só. Vai ser lindo. Vai ser lindo, lindo. com certeza. Nós vamos descobrir talentos incríveis, com certeza. E já tem gente que já se manifestou, tipo...
o Kiko do Aquário, quando eu falei para ele, né, uns meses atrás, ele falou assim, é incrível essa tua ideia, tô junto com você, conte com, né, com o Grupo Oceânica, então vai ser muito legal. Isso é muito legal. Quando você falou da palavra detalhes, me veio assim, você cuidando de cada detalhezinho do lançamento do livro. Sim. Você gosta de estar à frente desses eu detalhes amo. também? Tudo que você viu lá no lançamento do livro saiu da minha mente, né? A Paola, que é minha amiga no projeto também, obviamente contribuiu, né? Mas todo aquele enredo que você viu quando você chegou no teatro, que tinha os personagens lá já recebendo com asas de anjos, e nas asas tinha retalhos de minhas poesias, né? Depois o malabarista com a bola de cristal, a vernissagem em seguida, né? O Diogo Rosa já estava tocando lá dentro. Depois, quando começou o espetáculo, o Walter então abriu lindamente com seu violino. Depois teve o tenor e a soprano. Dois poemas meus foram musicados naquela noite, um por Diogo Rosa e outro pela Cami Morales, que é uma uruguaia, né? Fantástica, super talentosa. Mais tarde também tivemos o espetáculo de dança, coreografia, né, com a Dança dos Anjos, que é o meu poema de fechamento do livro, que é um poema também muito forte, que fala das transições que nós temos na vida. Todos nós temos transições, em maior ou menor grau. E sempre nessas transições, Deus coloca anjos na nossa vida. Sempre. Cabe a nós percebê-los. Eu percebi os meus na minha grande transição. Deus colocou anjos que apareceram de tudo quanto é canto, assim, gente que eu nunca tinha visto na minha vida e que me segurou emocionalmente quando eu mais precisava. E eu precisava honrar, retribuir. Por isso eu criei essa linda poesia que chama Legião de Anjos. Você acredita que os anjos, eles estão em determinados locais? Por exemplo, você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim. Eu, no meu caso, eu tive que sair de São Paulo e vir para Balneário para encontrar anjos aqui, no meu caso. Você acredita nisso também? Que o local tem muito a ver? Acredito. A ambiência. Sim, eu também acho essa energia que é gerada, né, pelo local e pelas pessoas com quem você convive. Os anjos, de repente, eles nos trazem o pertencimento, né? Uhum. Quantas vezes você está tendo sucesso em um lugar, mas você não se sente pertencente àquela comunidade? Ó, bateu no meu coração para declamar a poesia Legião de Anjos. Olha que legal, tá vendo? Ainda bem que eu comecei a falar. Vamos lá. Vamos lá. Isso fala exatamente sobre a minha grande transição, tá? Legião de Anjos. Houve um dia em que caí. Me perdi e me parti em mais de 1000 pedaços. Me fragmentei e desabei diante de tantos percalços. Chorei angustiado e desorientado, combalido como uma criança. Minha aura enegreceu, meu brilho se perdeu, pondo fim à esperança. E em meio aos prantos meus pedi a Deus que intervisse enfim. Ao me ouvir em oração, ele me deu sua atenção e me disse bem assim: Filho, seja forte, não perca seu norte, você não perde por esperar. Vou fazer uns arranjos e lhe enviar alguns anjos que irão lhe ajudar. E logo perto de mim surgiram querubins que me tiraram do solo. Me estenderam a mão e com sua intercessão me pegaram no colo. Reencontrei a estrada com minha fé renovada e gratidão no coração. A queda me trouxe aprendizado, redefiniu meu traçado, me concedeu evolução. Acredite no Senhor, não permita que a dor supere a sua confiança. Creia, é verdade, logo após a tempestade sempre volta a bonança. Mas é preciso acreditar e continuar a emanar seu amor para o universo. Deus ouvirá o seu pedido, você será atendido, a paz fará o seu regresso. Obrigado. Quando você declamou, eu me lembrei de algo que minha mãe sempre me diz. Diz que tinha um homem caminhando na praia e tinha as duas pegadas. E aí vem um outro homem, que seria um anjo, e começa a andar com ele. Então você vê 4 marcas ali de caminhado. E aí aquele homem começa a reclamar da vida, tá num momento difícil, e de repente some aqueles outros 2 passos. E aí algumas pessoas te questionam, quanto mais você precisa, no momento que você mais precisa, Deus te abandonou. E aí parece uma imagem de, na verdade, Deus te carregando no colo. Então, na verdade, os 2 passos é de Deus, é do seu anjo, e a gente não faz nada sozinho. O quanto antes a gente entender que a gente precisa das pessoas e a gente tem mais a aprender do que oferecer, a gente tem paz. E entre ter paz e ter razão, você escolhe o quê?
Ter paz, muito mais ser do que ter, viu? A minha vida foi totalmente redefinida depois da minha evolução espiritual. Eu vou fazer uma pergunta. E o seu coração? Você falou sobre poesia, falou sobre versos, rimas. E o seu coração? No sentido, como que tá? Você tem alguém? Se você quiser falar também dos seus filhos, se você tem, enfim. Como que tá esse coração com a família, com a esposa, com a noiva, com a namorada? Você não falou nada, né? Meu coração tá transbordando amor e gratidão todos os dias, cara. É impressionante, sabe? Eu sou muito grato, né, a tudo que tem acontecido na minha vida. Estou vivendo a fase mais extraordinária de toda a minha existência. Que bacana. E eu tenho 2 filhos, né? A minha filha mora no Rio de Janeiro, o meu filho mora aqui. Eu, em 2020, nessa transição, né, houve uma separação num casamento de 30 anos, então isso me concedeu toda uma evolução, porque eu busquei isso também através dos retiros. Eu fiz um processo de coaching de 1 ano, eu fiz 1 ano de prática de yoga, né, e eu fui buscando isso, eu sabia que eu precisava. E hoje eu estou amando novamente, né? Estou namorando, tem mais de 3 meses, já passou por experiência, a gente brinca. Até eu fiz uma brincadeira, quando a gente completou 3 meses, eu fiz um texto, né? Como poeta inspirado, né? Eu fiz um texto assim, que a renovação do contrato de experiência de namoro. Cara, engraçadíssimo, tá? Aí a gente assinou. Então a ideia é a gente renovar de 3 em 3 meses, sempre vivendo a experiência. Mas está muito legal, uma pessoa que me inspira no dia a dia também. E está sendo... muito bom, né? Compartilhar a vida com ela. Eu tenho esse espírito compartilhador, sabe? Acho que a vida tem muito mais sentido. Quando você fala que você passou por esse tempo do coach e continua fazendo terapia, eu entendo que você estava ficando bem para poder fazer bem para o próximo. Certamente, né? Eu acho que eu estava com a minha vida numa grande reforma aí, né? Me preparando para ser um ser humano ainda melhor. Em né? algum momento a gente tem que entrar dentro de um casulo com proteção, cuidado e estar bem para poder fazer o bem. E sabe, Marcela, as pessoas que atestam isso são pessoas que me conhecem, entendeu? Que acompanharam a minha transição, que falam assim, Vilton, como você é um cara mais tranquilo hoje, mais zen, mais de bem com a vida. E só mesmo, sabe? Muito mais. Aquele Vilton que existia, workaholic, mega competitivo, não existe mais. Além de livros, você é colecionador de troféus também? Sim, né? Durante a minha vida esportiva, eu joguei futebol há muito tempo, de forma amadora, né? Mas, enfim, eu sempre gostei muito do esporte, assim, né? Tênis de mesa, xadrez, eu enveredei por uns mundos, assim. Eu vou pegar umas aulas com você, que minha filha agora de 8 anos está jogando xadrez e quer jogar uma partida comigo e eu não sei, né? Eu vou ter que aprender, eu vou lá na CDL aprender a jogar xadrez com você para jogar com ela. Por enquanto eu só estou ganhando nas damas e no detetive, mas quando chegar no xadrez, eu não sei o que eu vou fazer. E um troféu tem um valor muito grande, né? Porque teve... Em 2017, eu fui campeão brasileiro na minha empresa e eu ganhei um carro muito bom, por sinal, e um troféu. O troféu fica para a vida, entendeu? O carro deprecia, ainda estou usando até hoje, né? Mas um dia vai deixar de existir. O troféu fica para mostrar para o meu neto, Manuel, ó, vovô foi campeão brasileiro nesse ano aqui, ó, e foi muito legal, né? Então isso fica como legado, né? Eu dou muito valor para isso, sabe? Para as conquistas. Mas elas têm que acontecer de uma forma natural. Eu vivo muito mais hoje a fluidez da vida. Eu aprendi a deixar a vida fluir, sabe? Faço meus movimentos para o universo. Aliás, tem uma história muito interessante. No dia 21 de dezembro, eu apresentei meu programa Papo de Poeta. Não estava na TV aberta ainda, estava no portal Fala Litoral, uma web TV. E foi um programa super legal. Eu recebi uma poetisa naquele dia, eu recebia sempre uma poetisa no programa e um músico no outro. E aí eu cheguei em casa, eu deitei na cama e eu tive uma conversa com Deus, bem desse jeito. Eu deitei e falei para Deus assim, Deus, eu estou muito contente, muito satisfeito com o meu projeto Rimas e Versos da Alma, ele está fluindo, eu curto muito o que eu faço, mas eu gostaria que a partir de hoje o Senhor fosse meu grande parceiro nesse projeto. Eu crio, o Senhor conduz, até quando desejar, até quando fizer sentido. A partir desse movimento que eu fiz, gente, foi tão incrível. Eu acredito em coincidência. Uma coincidência, 2, 8, 10, 12, 15... Não, isso não é coincidência. Não é. Foi acontecendo coisas tão incríveis com relação ao projeto, né? E eu só ri assim, mas isso está acontecendo também. Então, a lei da atração é uma coisa... Você pediu, né? Eu Você pediu. E o universo começou a conspirar, né, a favor da minha intenção. Então foi mágico o que aconteceu. Coisas. Eu declamei o poema, só um exemplo, tá? Eu declamei esse poema Legião de Anjos para vocês.
E eu tive uma conversa uns dias depois, que eu tive essa conversa com Deus, eu perguntei lá no teatro, escuta, eu vou querer uma coreografia de anjos, né, para uma poesia que eu queria aqui, que eu não estou divulgando ainda. Vocês podem me indicar alguém? Aí o pessoal do teatro falou, sim, você pode falar com a Liselene, da Prima Ballerina, na escola de balé. Nunca tinha ouvido falar nem na escola e nem na Liselene, uma querida, por sinal. Eu entro em contato com a Liselene, mando uma mensagem para ela, explico, eu digo, olha, não estou ainda divulgando esse poema, mas eu vou mandar para você ver, para ver se você pode criar uma coreografia que tenha esse tema. A gente estava conversando, ela leu e ficou em silêncio daqui a alguns minutos. Aí ela escreveu assim, não acredito. Digo, o que você não acredita? Eu tenho essa coreografia pronta. E 100% do que está na tua poesia, 100% está na minha coreografia. Uau. É incrível. Tá? Isso que eu digo, coincidência? Não. Não é coincidência. Não é coincidência. E foi lindo, você estava lá, foi Sim, emocionante com os 2 bailarinos fazendo Lindamente, essa a coreografia. Todo mundo se emocionou. Era paralisante, não tinha como Todo você mundo. tocar num celular, igual você falou, Não. né? A época do celular. Tem momentos que quando é de verdade, quando você vê na sua frente um momento que tem verdade, nada te chama atenção. Não existe um marketing capaz Alex, de distrair você. quando eu volto depois, que eu também não tinha visto, o nosso espetáculo lá foi tudo assim, tá? Não teve ensaio, porque todo mundo que entrou lá não cobrou, foi na parceria, né? Como é que eu vou marcar ensaio com esse povo? Então foi tudo assim, tudo que você viu, que funcionou tudo muito bem, de novo, a energia estava muito Sim. boa lá dentro, né? E tudo fluiu, mas eu não tinha visto também a coreografia. E eu, lógico, eu me emocionei, como todo mundo, lágrimas pingavam. Quando eu volto pro palco, as 200 pessoas estavam de pé aplaudindo, sabe? Foi uma catarse popular, foi uma coisa muito louca. Quando você coloca Deus, né, ele sempre está conosco, mas às vezes as pessoas parece que não tem essa coisa de Deus, assim, sabe? Elas querem fazer, dar murro em ponta de faca em certas situações. E o entrevistado é você, mas eu não posso deixar de falar para vocês aqui que aconteceu comigo também, que eu tive que sair de São Paulo só dando murro em ponta de facas. E aqui eu encontrei em Balneária minha parceira Marcela, a Cleide. Eu falei da Cleide no outro podcast, vou falar de novo, não tem como não falar, que eu aprendi muito. E agora eu tô aprendendo muitas coisas com você. Então, assim, vocês são anjos na minha vida. Opa! Pode ter certeza. Peraí, deixa eu te cumprimentar, meu querido. Tamo junto, você sabe disso. A nossa história foi muito rápida. Eu conheci o Alex também muito rapidamente. E rapidamente as coisas aconteceram. A minha última pergunta, porque a gente já está encerrando, infelizmente, 1 hora. Eu fiquei muito curiosa para te fazer essa pergunta e deixei para te fazer aqui. Quando eu te convidei para o podcast, você já tem um nome na cidade, você tem uma credibilidade, muito respeitado. E, incrivelmente, você foi a única pessoa que não me perguntou quem estaria no livro. Você só aceitou. Então, parecia não importar quem mais estaria ou quem poderia subir um patamar tendo um livro com você. Por que você aceitou estar no Livrocast? Eu senti algo muito bom no meu coração quando você fez o convite. Eu vi propósito nisso, eu vi sentido, né? E a minha intuição, eu sou muito intuitivo, gente, muito, muito. Minha intuição anda muito apurada. E ela só falou, vai, se joga, vai ser bom. Show. E agora que eu tô vendo, né, agora está só confirmando a expectativa. Que nem era expectativa, mas a intuição, né? Foi então, um presente quando você topou, mexeu comigo, porque a gente sabe que no mundo dos negócios as pessoas estão muito preocupadas em associação ao nome, né? Eu sei dentro do meu coração que eu ia honrar teu nome e ia fazer um livro junto com o Alex, mas com pessoas que também estavam nesse propósito. Mas você não sabia, você não conhecia. E você disse sim, e eu quero agradecer por você ter dito sim. E dentro da minha intuição também, do pouco que a gente conversou, né, quando a gente se encontrou no lançamento do livro, depois também no lançamento da Perfil, da nova edição, eu senti também, sabe, algo muito bom, né? Eu vi que você tem uma aura azul, Que né? bom. Você vibra uma energia muito boa, né? E eu gosto de estar com pessoas assim. Então, só complementando também algo que aconteceu sexta-feira agora, muito recentemente na minha vida, né, nesses upgrades que eu estou tendo um atrás do outro, eu fui convidado para assumir uma cadeira na Academia de Letras de Balneário Camboriú, me senti muito honrado com isso, e sexta-feira então foi a posse, foi aniversário de 21 anos da academia, e eu e uma outra pessoa fomos então empossados, né?
Então agora eu sou imortal. Imortal. Não, eu até brinquei assim, né? Que eu tinha um cardiologista marcado para dia 14, cancelei, porque se eu sou imortal, que eu vou gastar dinheiro. Nem precisa. Mas aí depois eu entendi que eu entrei no lugar de uma pessoa que se foi, né? Porque é assim que funciona na academia. Eu digo, opa, remarquei meu cardiologista, antecipei para dia 10 até. Muito legal. Mas muito legal. gratificante, né? Ter esse reconhecimento e poder contribuir com a cultura também. Eu vou estar aí participando dos eventos, das reuniões, né? Eu acho que isso é muito interessante. Faz parte desse legado. E conte conosco para prestigiar, né? Ontem foi a inauguração da clínica da Ivanise, que é uma coautora, também nós estivemos lá para prestigiar. E a ideia é a gente caminhar junto mesmo. Toda vez que tiver uma apresentação, tiver um evento, estaremos lá também para ajudar a divulgar e acompanhar. E, na verdade, quem ganha somos nós, né? A gente fala às vezes, né? Eu vou lá te prestigiar. Não, quem está sendo prestigiado é nós. No lançamento do teu livro, eu tenho ido em muitos eventos e eu faço meu trabalho e vou embora. E aquele dia, quando as pessoas perguntaram como foi, eu falei, não, eu recebi de presente realmente uma noite, um espetáculo. E foi muito bom. Eu agradeço o Paulo da Perfil, né, que Sim. me convidou e foi lindo. Sentamos eu, o Paulo, foi a Soraya também, uma grande amiga minha, e nós ficamos assim em choque. E mulheres conversam muito, né? A gente ficou lá umas 3 horas, a gente mal conseguia conversar, porque realmente a atenção toda era pro palco, porque estava tendo algo que era uma verdade ali. Foi lindo. Verdade. Quando eu chamo aquelas mulheres no palco, né? Eu, de novo, sou um grande privilegiado por ter a minha mãe viva, né, que está lá, a dona Onélia, com 88 Nossa, anos, uma apaixonada pela vida. Ela faz pilates 2 vezes por semana, ela dança, é uma inspiração diária na minha vida. Então, eu chamei no palco a minha mãe, a minha madrinha, a minha primeira professora e a minha tia predileta. Imagina, as 4 meninas no palco. E eu faço isso, não é midiático, então, porque eu amo isso. Eu acho que é muito importante esse reconhecimento da jornada das pessoas, sabe? Como agora, quando eu tomei posse na Academia de Letras, a minha madrinha, tinha que escolher uma madrinha de posse, foi a minha primeira professora. Imagina a honra e o prazer daquela mulher, os olhos dela brilhavam, o meu também, né? Mas, assim, dela tá vendo um aluno que ela alfabetizou, então, há mais de 5 décadas atrás, né? E reconhecendo ela na frente das pessoas. Show. É muito gratificante. Show de bola. Isso de dinheiro nenhum paga. Que é ao contrário do que a gente vê hoje na rede social, né? Isso compensa, não? O que compensa realmente o sentimento verdadeiramente de gratidão de um pelo outro, né? Vilton Santos, nosso horário já estourou. Eu, Marcela Zorzo, nossa equipe da Livrocast, agradecemos muito a sua presença. E o nosso propósito, como a gente falou aqui, é esse. Eu, juntamente com a Marcela, é de trazer pessoas, de conhecer histórias e transbordar na vida das pessoas através das histórias de cada uma delas, né? Então é isso. Se você quiser agora terminar falando algo, fique à vontade. A gente só está encerrando, mas terminei com as minhas palavras aqui, agora pode encerrar. Quer dizer que eu saio energizado daqui, sabe? Com essa troca que a gente teve. Isso é troca, né? Esse bate-papo informal, né? Falando de positividade. Né? Eu falo muito sobre isso, sabe? Positividade, como ela é importante. Eu repito com um mantra na minha vida. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Eu aprendi, né, rapidamente, num processo de coaching esse que eu fiz de 1 ano, o maior aprendizado que tive com o Jorge Pedro, meu coaching. Ele falou assim um dia para mim, Vilton, tudo que vier para tua vida, não gaste uma energia absurda tentando evitar, tentando repelir, falando que isso não é justo. Deixa que venha. Se fizer sentido para tua vida, você acolhe. Se não fizer, deixa que vá. E eu comecei a praticar o deixa que venha, deixa que vá, deixa que venha, deixa que vá. Ressignificou a minha vida. Tudo é aprendizado. Quando não é bênção, é aprendizado. E a pressão gera resultados. A gente só tem que aceitar e saber que nada acontece por acaso. Sempre quando acontece algo que não era planejado ou que a gente de cara vê que é negativo, a gente tem que fazer uma reflexão. Eu plantei isso, eu estou colhendo isso, por que está acontecendo isso? Né? Não se vitimizar ou colocar a culpa em alguém. Entender o que aquilo ali pode te fazer um ser humano melhor. E o entendimento que a gente tem que ter também, que faz parte do meu aprendizado de vida, tá? Tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, acontece como tem que ser e na hora que tem que acontecer. Algumas respostas a gente não tem agora, vai ter só no futuro. Do porquê que isso aconteceu. Não, mas eu não queria. Não, era para ser desse jeito. E em algum momento você vai entender por que aconteceu desse jeito. Então essa aceitação ela é importante. É verdade. Show. Muito Show bom. Valeu, gente. Gente, valeu. Top. Muito obrigada.
Tamo Deus junto. nos abençoe. E o link vai estar disponível para todo mundo, um monte de corte. Agora vamos passar essa mensagem para mais pessoas que não estão aqui hoje, mas que nós podemos entrar na casa das pessoas, no celular das pessoas e passar essa mensagem. Gratidão. Bora lá. Valorizar e celebrar a vida. E Show. você, faça um comentário o que você achou dessa entrevista maravilhosa. Siga lá nosso canal. E compre o livro. Compre o livro. Se eu morrer amanhã, É. enquanto ele está vivo, ele pode escrever uma dedicatória e entregar para ti. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça igual a gente está transbordando a vida das pessoas. Então, se você gostou, compartilha esse vídeo, segue lá nosso canal e bora transbordar. Até o próximo. Até a próxima. Tamo junto. Show.